reserve os próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No programa de hoje, você vai conhecer a primeira edição de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Nós encontramos esta obra rara na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. No encontro com o autor, você acompanha uma conversa com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfo Rocha. Ele vem ao programa para falar sobre sua obra, Cartas a um Jovem Juiz, cada processo hospeda uma vida. E no Ex Libris você vai saber quais são as obras preferidas do promotor de justiça Bruno Amaral Machado. Fique com a gente porque o Iluminuras só está começando. No Iluminuras de hoje você vai conhecer uma obra rara muito especial. Trata-se da primeira edição de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. A obra foi publicada em 1956 e desta primeira edição foram impressos fora de comércio apenas 20 exemplares em papel bíblia e com a assinatura do autor. Veja só. A obra rara que você vai conhecer hoje é um dos livros mais importantes da literatura brasileira e da literatura lusófona. Grande Sertão Veredas foi escrito em 1956 por Guimarães Rosa. O livro gira em torno da história de dois personagens, do jagunço Riobaldo e de seu amigo de infância, Diadorim. Riobaldo é o narrador protagonista da obra, que vive às margens do São Francisco e conta a sua trajetória de vida a partir das andanças pelo sertão. Há um interlocutor que nunca se pronuncia, a quem ele chama de senhor ou moço. Ao revelar o sertão mundo, revela-se a si próprio como se dissesse: o sertão sou eu. E nessa perigosa travessia, Riobaldo, ao confrontar as forças do bem e do mal, narra as grandes lutas dos bandos de jagunços, descreve os feitos e as características de diversos personagens e revela os códigos de honra e de procedimentos do sertão. Encontramos esta obra rara na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Ela foi publicada pela Livraria José Olímpio, no mesmo ano em que a história foi escrita, 1956. Desta primeira edição de Grande Sertão Veredas, foram impressos, fora de comércio, 20 exemplares como este, em papel bíblia, assinados pelo autor. Hoje, no encontro com o autor, eu vou conversar com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfo Rocha. Ele está aqui para falar sobre sua obra, Cartas a um Jovem Juiz, cada processo hospeda uma vida, lançada recentemente. Olá, ministro, obrigada pela sua presença. Eu agradeço participar desse programa de tanto conceito e de audiência extraordinária. Nós é que agradecemos. Obrigado. Ministro, nós sabemos que ingressar na magistratura não é fácil, não é um concurso muito difícil, exige muito do candidato. Mas o senhor também ressalta que a qualidade intelectual não é suficiente. O senhor diz que a pessoa tem que ter certas qualidades e cita entre elas a temperança, tudo para atender aos anseios da sociedade. Fala um pouquinho sobre essas virtudes que uma pessoa que deseja ser um juiz deve possuir. A temperança é fundamental, porque é certo que o preparo intelectual é absolutamente necessário. Mas, como diz Carlos Drummond de Andrade, os lírios não brotam da lei. Então, é preciso que a gente tenha consciência disso. Porque, na verdade, nós não julgamos só com os nossos conhecimentos racionais, mas também com a inteligência emocional que nós temos. E a temperança é uma virtude valiosíssima para o juiz, mais importante de todas, porque é preciso a gente saber o conteúdo da lei, ajustá-la à realidade social e ajustar o caso que está sendo julgado. Porque a mesma lei, ela tem ao longo
sua vida, várias interpretações. E tem também, e ela tem que ter interpretações diferentes de acordo com o local onde ela está sendo aplicada. Então, só a temperança é que pode conduzir a que o juiz possa ajustar o propósito da lei ao caso concreto que está sob seu julgamento. E justamente falando sobre a temperança e sobre essas qualidades que um juiz deve ter. Na hora de julgar, ele não julga apenas na letra da lei, não é? Ele precisa ter uma certa experiência de vida. Na opinião do senhor, qual a idade ideal para que uma pessoa possa se tornar um juiz? Olha, é o seguinte, isso é realmente muito relativo, porque não existe, é preciso que se tenha em conta que não existe a chamada neutralidade absoluta. Uhum. Nós julgamos com as nossas vivências, com as nossas experiências, com as nossas angústias, com as nossas decepções. Aliás, nós julgamos assim, o jornalista também vê um determinado fato também com essa carga de emoções, de ideologias que ele traz em si. Então, o Poder Judiciário brasileiro, ele é muito bem estruturado, porque temos a primeira, a segunda instância e temos as instâncias especiais. Isso possibilita aqui algum equívoco que possa ter sido lançado, até mesmo decorrente da pouca experiência que o magistrado possa ter, possa ser corrigido por aqueles que tenham maior vivência. Então, e isso, a idade, ela não traz uma definição absoluta. Porque às vezes a pessoa pode ter uma idade mais avançada, mas não tem essa vivência. O importante é que todos nós tenhamos consciência que não basta apenas que haja um conhecimento profundo das doutrinas jurídicas, do conteúdo das leis estabelecidas, mas que também a decisão ela venha com a consciência de que nós temos que julgar também com sentimentos. Aliás, a palavra sentença vem de sentir. E exatamente porque nós não podemos nos abstrair dessas nossas vivências na hora de julgar. E é justamente falando sobre essa questão de julgar com sentimento que eu gostaria de citar uma outra passagem na obra. O senhor diz assim, as leis sempre precisam ser compreendidas no contexto humano a que se destinam, pois foram elaboradas para produzir felicidade e não injustiça, para promover o bem comum e não a frustração coletiva. É difícil tomar uma decisão justa e legal ao mesmo tempo? É muito difícil, realmente é muito difícil. Porque é evidente que nós não poderíamos imaginar que as leis viessem para trazer desconforto para o cidadão e para a sociedade. A lei, o direito em si é um instrumento de pacificação social. E é evidente que isso é uma conquista da civilização, porque as disputas, as desavenças, os conflitos que há entre as pessoas têm que ser decididas no estuário próprio posto pelo Estado, que é o Poder Judiciário. Ninguém pode supor que faltar o tempo da vingança, do olho por olho, dente por dente. Então, é um meio de pacificação social. E como meio de pacificação social, as leis, elas visam a trazer felicidade pessoal e felicidade também coletiva, pacificação social. E é preciso que a gente, que o juiz, ao interpretar a lei, ao aplicar a lei, sobretudo na aplicação da lei, ele leve em conta sempre essa característica de que ele transforme o seu poder de julgar, procure ajustar o seu poder de julgar à sua obrigação de fazer justiça. Ele tem que, vamos dizer assim, humanizar a aplicação da lei para que se aproxime o mais que possa, que atenda o mais que possa esse sentimento de justiça que está presente em toda a sociedade e em cada um de nós isoladamente. E justamente sobre as expectativas da sociedade, que eu gostaria de continuar conversando sobre a obra, mas pode ser então no próximo bloco? Sim, sem dúvida. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!